Oi, eu sou a Gilson Sim e hoje eu vou compartilhar uma experiência muito especial para mim. A saga de trazer a Amy e a Arya, minhas gatinhas, de São Paulo para Londres. E nesse mês de março de 2025, Amy e Arya completam 2 anos de Londres. Não vou daqui a pouquinho. Para Paris, Uh! para passar por debaixo do Canal da Mancha. Aqui, ó. Como assim? Estamos na fila do embarque com essas menininhas. Você também quer aparecer no filme? Uma câmera, né? Amy! E eu chamei a Letícia Orlandi para me ajudar a contar essa história. A Letícia é consultora comportamental felina e ela teve um papel muito importante no bem-estar da Amy e da Arya antes, durante e depois da viagem. Na época, né, que eu pensei em trazer as gatas para cá, isso foi uma preocupação minha, do comportamento delas, de como a gente vai conseguir que essas mudanças que vão afetar a gente afetem o mínimo possível também as gatas, né? Eu lembro que nesse processo todo, acho que a primeira coisa antes de eu pensar, né, em trazer as gatas para cá foi se ia ser para valer, né? Primeiro que mudar de país sozinho já é uma decisão muito, tem que ser muito bem pensado, muito bem estruturado. E segundo, porque eu queria vir com as minhas gatas, porque eu não imagino a minha vida sem elas. E incluí-las nesse plano exigiria eu saber muito bem o que eu queria da minha vida, né? Porque eu não posso simplesmente mudar e daqui 2 meses eu falo, não gostei, vou embora. E aí, né? Fora as documentações necessárias, também tem o bem-estar emocional, né, delas, o comportamental. Estamos embarcando. Aqui estão as meninas. Cada animal tem a sua particularidade, né? Mas quais são as principais coisas que um tutor precisa fazer, Lê, para preparar um gato para uma viagem dessas? Então, Ju, essa antecedência, ela é fundamental. Ela vai variar de animal para animal, de família para família, né? Porque, assim, o consultor comportamental, ele não atende o animal, ele atende a família. Porque a gente não vai propor um protocolo que vai contra o comportamento do animal. Na verdade, a gente tem que conhecer bem. Além de conhecer a espécie, a gente tem que conhecer o indivíduo. Esse tutor que pretende fazer um processo como esse, ele precisa ter o cuidado, inclusive, de pesquisar quais são as exigências, não só do país para onde ele está indo, porque os países têm algumas diferenças em relação às exigências, também em relação às exigências, por exemplo, da companhia aérea. Então, quando a gente pensa nisso, aí a gente vai pensar também numa questão financeira. Por quê? Precisa adquirir uma caixa ou bolsa de transporte que seja adequada. E aí, a gente precisa disso antecipadamente para poder fazer os treinamentos. Então, é um processo que precisa começar muito antes da viagem. Então, eu diria que, em relação aos treinamentos, a gente consegue fazer aí dentro de alguns meses. Mas, para começar, como que a gente vai ter acesso à caixa de transporte? Então, isso tem que ser pensado vários meses antes para que tenha o mínimo de estresse possível. Treino da última semana. Tá com o papai. Meu amor, elevador. Treino. As princesas aqui embaixo. Última semana. Eminha na caixa. Coleirinhas presas, né? Coleira presa na caixa. Os matinhos atrás, que lindona. E você tranquilona na sua almofadinha. Né, dona Emily? Amy. Verdade, tá tão macio. Amy sentou. Olha. Sentadinho. Que orgulho dessa gata. Vai levar estrelinha na agenda, filha? E a importância de fazer esse treinamento ao longo de alguns meses, e não algumas semanas,
é para Uhum. que a gente consiga consolidar essa ideia de que a caixinha de transporte é um porto seguro para Sim. elas. E você mencionou a caixinha de, de viagem, né, Lei? Eu lembro que você nos ajudou bastante a escolher uma caixinha de transporte ideal, até porque tinha que ser uma caixinha no tamanho adequado para a companhia aérea que a gente tinha escolhido, e tudo isso para que elas se acostumassem com a caixa. Você tem que treinar, não sei se é o termo certo, mas fazer com que a Amy e a Arya ficassem dentro da caixinha o maior tempo possível, com o menor estresse possível. Então, a gente começou a fazer isso em casa, né, nesses meses antes da viagem, né? Até porque, gente, a nossa viagem, um spoiler aqui, duraria mais de 20 horas. Então, assim, no todo, tá? Attention des 7 destinations de Paris. Le chargement et l'embarquement sont terminés. Nous allons donc quitter l'aéroport de Bois-Rougeau en question et vous souhaite un très bon vol. A gente tá com cara de vai cansar. Estamos pousando em Paris, 3 graus lá fora. E agora a gente vai pegar as malas. E vamos esperar o carro para fazer o transporte terrestre, atravessando Paris, França, né, até Londres, até a nossa casa. A viagem foi tranquila. Claro que elas miaram. O voo teve 11 horas. Elas miaram por volta, passou das 5 horas de voo, elas já começaram a miar. Aí a sacada foi ir até o banheiro, fazer umas voltinhas lá dentro do banheiro, porque aqui, pelo menos na companhia que a gente tá, na Air France, é permitido ir até o banheiro com elas. Aí a gente, né, dava uma voltinha e tal. Então agora vamos pousar no aeroporto. Aí no meio do voo deu paz, assim, sabe? Falei, nossa, ninguém tá miando, tá tudo bem? E aí, um pouquinho, faltando 20 minutos pra gente pousar em Paris, a Arya começou a ficar muito inquieta. Acho que ela já pensa, 15 horas já, bonitinha, uma Lady maravilhosa. 15 horas, ela falou, não dá mais pra eu ficar presa. Falou, me solta, me solta, me solta. Eu falei, não, já vai dar tudo certo. Vamos passar só pela imigração. Só que aí, no dia da imigração, passando pela imigração, aconteceu o quê? Os computadores, o sistema dos computadores da imigração deu pau. E a gente ficou 1 hora na fila da imigração. E aí a área ficou muito, muito inquieta. Aí foi o momento mais estressante. Eu falei, meu Deus, eu buguei a minha gata. Eu buguei a minha gata. Comecei já, sabe, o nível de ansiedade subiu. Aí passou a parte da imigração, levamos ela no banheiro. Ela fez xixi, então talvez tenha sido o xixi, não sei. A gente deu uma voltinha com ela dentro do banheiro pra ela, né, ficar mais tranquila. Foi o tempo do transfer chegar, e aí o transfer chegou e a área quietou. Então a empresa buscou a gente lá no aeroporto de Paris e a gente foi de carro até o Eurotúnel. E aí foi o momento que, passou. E esse trajeto durou cerca de 3 horas. E aí tem um processo também de imigração lá quando você chega no Eurotúnel, mais uma imigração, mas é dentro do carro, né? Eles só verificam o certificado da IMI da área, né, pelo scanner, para saber se elas estão microchipadas e tudo. E eu achei o Eurotúnel muito mágico, eu nunca tinha ido. A primeira vez que eu fui e usei foi com as gatas. Então é basicamente assim, você entra com o carro dentro de um trem, você tem ali Paris, né? E você vai de Paris até a Inglaterra, só que nisso você tem o Canal da Mancha. Só que como que você vai atravessar o Canal da Mancha? Você tem o Eurotúnel. E aí você entra com o carro dentro de um trem que passa por um túnel embaixo do mar e atravessa os dois países. Então, na França, a gente sai de Calais e chega no Reino Unido pela cidade de Folkestone. Então, as gatas atravessaram o mar, gente, embaixo do mar. E além de passar embaixo do oceano, é super rápido e você praticamente não sente que tá numa espécie assim de balsa embaixo do mar. É bem assim, estilo de uma balsa mesmo, embaixo do mar, você vai dentro do carro, pode sair também pra ir no banheiro. Chegamos em casa, o transfer deixou a gente aqui. Eu nem acreditei
Nem acreditei que a gente tinha chegado, porque foi muito cansativo pra gente e tudo. A gente também teve um medo seguinte. Chegamos com as gatas, e aí abrimos a caixinha de transporte. Gente, zero problema de adaptação. Chegamos em Londres! A nossa casa! Vamos liberar aqui. As duas juntas? Uma casa nova, meninas. Casa nova de vocês. Peraí. Ai, preciso de coleira, eu esqueci, filha. Mãe tá tão empolgada que esqueceu da coleira. Que já pulou, Deixa eu tirar essa peitoral que você tá há muito tempo com ele, né, minha? Calma aí, meu amor, calma aí. Põe areia já, né? Ai, filha, eu não consigo tirar. Que ajuda. Que legal! Quando chega num novo ambiente, os gatinhos eles vão ficar muito sobrecarregados, que a gente fala. Então, é um ambiente completamente novo, que vai se tornar a casa deles, vai se tornar o território deles, território novo, vida nova, como você disse. Mas que no momento em que eles chegam, se a gente apresenta ali a casa toda de uma vez só, eles podem ficar sobrecarregados e aí provavelmente eles vão ficar com uma necessidade muito maior de se esconder. Que não Aí aconteceu em nenhum momento com elas. Nenhum momento. Exatamente. Até porque não Então, tinha móveis pra elas se esconderem, não, brincadeira. mas tinha tinha as coisinhas. coisinhas. Tinha as Tinha. coisinhas dela, tinha o triplex da área. Isso é super importante, assim, ter essas referências olfativas e ir abrindo o restante da casa. Quanto mais gradual, melhor, né? Algumas casas têm, eu só consigo fechar o quarto e depois tem acesso a tudo. Tudo bem, então vamos ficar no quarto até a gente observar que o comportamento delas está relaxado. Algumas casas têm ali uma porta intermediária, então você consegue liberar uma parte da casa. E por isso que eu falo que isso vale não só para quem vai mudar de país, né? Então, quando eu mudei para São Paulo, eu fiz esse processo com o meu gato já está com 11 anos. Então, ele é um gato mais velho, que quanto mais velho o gato também, menos flexível ele costuma ficar. Então, ele já vai ficando um pouquinho mais metódico, como a gente diz, né? Uhum. Então, quando eu mudei com ele, eu fiz esse processo gradual de apresentação. E aqui em São Paulo, eu mudei também de apartamento. Então, nessa mudança de apartamento, eu fiz um novo processo. A minha experiência é a mesma que a da Ju, porque, assim, a sensação que eu tenho é que ele ama São Paulo. Sim. Ele me parece, né, muito mais relaxado aqui do que antes. Então, é um processo de mudança que a gente fica muito ansioso. O que eu vejo é que os animais nos surpreendem positivamente, na Nossa, maior total. parte dos casos, que nós também aprendemos muito com isso. Então, uma transformação aí para todo mundo da família, né? Zero problemas de adaptação. Eu fiquei sem acreditar. Minhas gatas são incríveis. E, claro, o nosso trabalho com os profissionais que apoiaram a gente. Também teve o Dr. William, veterinário. Elas ficaram muito curiosas, exploraram tudo. Só que na primeira noite que elas ficaram, que a gente chegou à noite, né? Então, na primeira noite, brincaram, comeram, usaram caixinha de areia desde a primeira hora na casa nova. A gente ficou besta. Assim, parece que elas entenderam todo o esforço que a gente fez pra trazer elas pra cá, todo o amor envolvido. E eu tenho pra mim que elas entenderam, sabe? Elas sentiram isso, porque essa foi a sensação que a gente teve na primeira noite delas aqui, que elas pensaram: ufa, a gente chegou com os nossos humanos, agora vida nova. Em março elas vão completar 2 anos aqui e estão super bem, estão super adaptadas. Os meus nenéns tomando sol no inverno. Oh, meu amor, tá bom esse sol? Barriguinha. Miminha diva. Ai, que diva. Usei alguns cortes da entrevista que eu fiz com a Letícia Orlandi, consultora comportamental felina, que nos acompanhou antes, durante e depois da viagem da Amy e da Área. Podem acompanhá-la no Insta Pets da Let's
e ouvir o episódio completo do Rei Gil Podcast aqui no YouTube, no canal Gilson Sim. Me siga lá nas redes sociais, @GilsonSim, deixa um like pra mim, Área e Amy, e se inscreva no meu canal para apoiar o meu trabalho. E se você ficou até o final desse vídeo, comente com um emoji de 2 gatinhos para eu saber quem tá engajado e eu agradecer pessoalmente. Um beijo e nos vemos no próximo conteúdo. Tchau! Fala, oi! Esse aqui é carinho da banheira. Você é muito chique. Isso, Jana. Em uma das obras de literatura inglesa mais importantes, Os Contos de Canterbury é um livro escrito por Geoffrey Chaucer no final do século XIV. Meus lugares favoritos da semana? Canterbury.